Pronto, está gravando. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre tartarugas. O que são, o que que a gente pode fazer com elas. E essa aula na verdade, uma tradução do capítulo 3 do livro texto. E a gente vai fazer todos os exemplos, quer dizer, uma seleção de exemplos e explicações desse capítulo 3. E aí, com essa aula, vocês vão aprender não somente como usar um módulo do Python, como a gente já vem usando, mas também como usar métodos associados a uma classe, a um tipo que é definido num módulo, e como que a gente pode simplificar a nossa vida fazendo uso dos loops. Então, existem muitos módulos em Python. E os módulos, na verdade, a gente também vai aprender a fazer nossos próprios módulos ao longo do curso. É um recurso muito poderoso que a gente pode usar em Python, porque a gente pode não só utilizar programas de outras pessoas, como a gente pode reutilizar nosso próprio código em diferentes programas. E ele tem uma infinidade de opções de módulos de Python. A gente vai ver hoje um, que é o de tartarugas, mas também tem módulos que fazem histogramas, tem módulos para cálculo matricial, que a gente talvez use também, gráficos, enfim, tem módulos para fazer jogo, módulo para tocar nota musical, tem uma infinidade de módulos de Python disponíveis na web. O módulo que a gente vai ver hoje é um módulo gráfico chamado Turtles. Então ele vai permitir que a gente crie tartarugas, que são objetos fictícios, obviamente, e com essas tartarugas a gente vai desenhar formas e padrões. E ele vai servir como um estímulo, esse módulo Turtle, para a gente ver alguns conceitos que depois, mais para frente, a gente vai aprofundar. Um exemplo de conceito que a gente vai ver é o conceito de classe e instâncias. E outro exemplo é o exemplo de loop, que eu já mencionei, que hoje mesmo a gente vai então aprender a entender o que é e como usar um loop em Python. Então vamos começar com o nosso primeiro programa de tartaruga. A gente vai criar uma tartaruga e desenhar um retângulo, tá? A nossa tartaruga vai se chamar Joana. E agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente quando vocês estiverem tentando executar esse notebook no computador de vocês. Se vocês tentarem executar essa célula, vocês vão ver que ela vai dar um erro. E isso é porque o módulo Turtle não está instalado nos servidores do Google Colab. Então, a gente tem duas opções, basicamente. Tem um outro módulo chamado Colab Turtle, que foi feito para o Colab, usando ferramentas gráficas que são aceitas para o Colab. Ou a gente pode, para essa aula especificamente, migrar o nosso código para essa outra ferramenta, se chama Trinket, que é o que a gente vai fazer, tá? Então, olha só, se a gente tentar rodar essa célula daqui, ela vai dar um erro, e vai dar um erro dizendo... dá um erro no display, mas
Basicamente é que esse módulo TK não tá definido. Deixa eu só... Eu não tinha tentado isso antes. Um instante. Esse módulo Turtle, ele é construído em cima de um outro módulo do Python, que se chama tkinter, e que é importado, se não me engano, acho que do Fortran, alguma coisa assim, e ele não está instalado no servidor do Google Colab, então por isso a gente não consegue rodar aqui. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai copiar esse código daqui lá pro Trinket, que tá o link aqui. Deixa eu ver se tá funcionando. Eu coloquei, esqueci de verificar. Tá. Aí abriu aqui nessa outra aba. Vocês estão conseguindo ver a aba do Trinket que eu abri? Sim, dá para ver, Helena. Então, ótimo. Então, vou copiar lá no Trinket. Depois vocês vão testar, podem ir testando à medida que eu vou apresentando também, tá? Eu acho que vocês podem salvar o que vocês fizerem aqui, tá vendo? Tem um botão para compartilhar, eu acho que aqui vocês têm que criar uma conta, enfim, vocês podem testar várias coisas aqui nesse Trinket. Mas o que esse código nosso aqui está fazendo? Primeira coisa, a gente está importando o módulo tartaruga, o módulo Turtle, tá? E esse módulo Turtle é que vai permitir a gente usar os objetos definidos nele, que são as tartarugas. Na segunda linha, a gente vai criar uma janela, JN de janela, que é criada através dessa função screen que está definida lá no módulo Turtle. Então, essa função screen, ou esse método screen, que é uma função que não toma nenhum argumento, vocês estão vendo que os parênteses estão vazios, vai abrir uma janela para as tartarugas. Na linha número 4, eu estou fazendo uma declaração de atribuição, né? Estou criando uma variável Joana, que é uma tartaruga, e que é uma tartaruga criada com esse método chamado turtle, que está definido também lá no módulo tartaruga. Então, esse método turtle cria uma tartaruga que eu estou chamando de Joana. Aqui na linha 6, eu vou pegar esse objeto agora, que é uma variável do tipo tartaruga, e vou chamar uma função que chama forward, e o que essa função faz é que faz a tartaruga se mover para frente de 50 unidades. Depois eu vou fazer a tartaruga virar à esquerda, left, por um ângulo de 90 graus, e depois ela vai seguir em frente novamente, andando 30 unidades. E esse método daqui é o método pertencente à janela, tá? Que vai fazer com que a janela só vai fechar se o usuário clicar nela explicitamente para fechar. Não sei como que funciona aqui no Trinket, isso é se vocês estiverem rodando no Python. Então, vamos rodar esse programa para ver o que acontece. Vocês viram que a gente criou uma tartaruga que andou para frente, depois virou de 90 graus e andou mais 30 unidades para frente. Então, vamos continuar. O que esse código fez, eu já expliquei para vocês. Depois, quem quiser ler, pode ler mais um pouco. Acho que o que eu falei rapidamente, que vou falar mais explicitamente agora, é que o que a gente fez é que a gente criou um objeto de tartaruga e chamou vários métodos, alguns métodos desse objeto de tartaruga que estão definidos lá no módulo da tartaruga.
Então, o objeto de tartaruga, ou um objeto em geral em Python, pode ter vários métodos. E os métodos são as ações que esse objeto pode ter no programa. E esse objeto também pode ter atributos. O que são os atributos do objeto? Por exemplo, a cor é um atributo. Então, a gente pode, por exemplo, mudar a cor da tartaruga, a gente vai fazer a seguir, e isso quer dizer que a gente vai mudar um atributo da tartaruga. E a gente tem uma coisa que se chama o estado da tartaruga, ou o estado de um objeto, que é o conjunto de todos os atributos. Aí vai englobar a posição, vai englobar a direção para qual a tartaruga está apontando, a cor, a largura da linha que ela deixa na janela. Tudo isso são atributos, e o conjunto dos atributos da tartaruga ou do objeto vão compor o estado do objeto. Então, tem um grande número de métodos que permitem a gente modificar a tartaruga e os objetos da janela. A gente vai brincar com alguns hoje, mas eu convido vocês a olharem o código da tartaruga. Eu não lembro se eu coloquei aqui no notebook, mas se a gente não colocou, eu vou colocar. E vocês podem procurar também pelo módulo Turtle de Python e se familiarizarem com todos os métodos e atributos desse módulo. Tá? Então, aqui tem um outro exemplo que a gente vai rodar lá no Trinket, que a gente vai usar um módulo Turtle novamente. Vamos abrir uma janela e agora a gente vai chamar essa função que é bgcolor, de background color, que vai ser a cor de background de qual objeto? Do objeto JN. O JN é a janela. Então, eu vou, com esse comando, mudar a cor para verde claro da janela. Depois, vou criar uma tartaruga, chamando essa instanciação turtle. Vou trocar a cor da tartaruga para azul e vou mudar também a largura da linha que a tartaruga vai deixar, vou mudar para 3. Depois vou fazer essa tartaruga que eu chamei de Teca andar 50 unidades, vai virar à esquerda de 120 graus e vai andar novamente 50 unidades. Aí vamos ver o que ela vai fazer. Deixa eu copiar aqui. Trinket. Vou simplesmente substituir. Olha só, a janela ficou verde e ela andou, virou de 120 e andou novamente. Vamos botar isso aqui de novo, só para fechar o triângulo. E fechou. E eu vou mudar, por exemplo, a cor para pink. Gosto de rosa. Podemos mudar também para... Não, vou deixar janela pink e a tartaruga purple. Eu não sei se tem, a gente depois tem que verificar. Tem. Mas a gente tem como verificar. Vocês podem, na verdade, ir lá no módulo tartaruga, na instância turtle, vocês vão ver, vai ter definido o método color, e lá tem todas as cores possíveis que a tartaruga pode ter. Então tá, fizemos um triângulo, vamos seguir adiante e vamos criar agora várias tartarugas, uma manada de tartarugas, e
com isso, entender o que são as instâncias. Então, assim como a gente pode ter vários objetos do tipo inteiro, vários inteiros diferentes em um programa, a gente pode também ter várias variáveis que são tartarugas. E a gente chama cada tartaruga de uma instância. O que é a instância? A gente viu até agora os tipos, né, de objetos. A gente viu que tem os tipos float, tem o tipo int, tem, não lembro se a gente viu lista já. Esses tipos são tipos que já são pré-definidos no Python, string, mas a gente pode definir o nosso próprio tipo de objeto. A gente vai ver bem mais lá para frente. E quando a gente faz isso através de uma classe. E toda vez que a gente cria um objeto de um tipo novo, a gente está criando uma instância desse tipo de objeto, tá? Então, cada tartaruga é um objeto do tipo tartaruga, então cada tartaruga é uma instância. E cada instância tem os seus atributos e os métodos que são definidos lá na definição do tipo, do que é o tipo tartaruga. Então, vamos ver mais métodos e atributos que a gente pode chamar do tartaruga. Então, aqui, novamente, estou importando tartaruga, abrindo a janela, mudando a cor da janela para azul claro, e aqui ele está chamando, está mudando o título da janela também. Isso é possível quando a gente tem o Python instalado no computador. Eu acho que no Trinket não vai ser possível. Vamos rodar. Se não for, a gente comenta essa linha. Vamos criar uma tartaruga, uma instância do Turtle chamado Teca, que é uma tartaruga Teca, que vai ser da cor hot pink e vai ter a largura da caneta 5, que é esse pen size. Depois vamos criar outra tartaruga chamada Joana, que aqui é novamente uma instância do Turtle. E aí a gente vai ter duas tartarugas, a gente vai fazer a Teca andar, ela vai fazer um triângulo, igual a gente acabou de fazer. Depois a gente vai fazer a Joana andar e ela vai fazer um quadrado. Vamos lá, vou copiar no Trinket. Ó, tá reclamando, tá vendo? Screen has no object title. Então vou comentar. Ó. Então, a gente criou, quando a gente cria a instância, ela cria na mesma posição. A gente poderia também tentar mudar a posição da tartaruga. Então, primeiro criou a Teca e fez a Teca rosa e ela andou. Então, a Teca foi criada aqui, andou para frente 80, depois girou de 120 graus, andou mais 80, girou de 120 graus, andou mais 80, e aqui girou novamente. Cadê? E andou mais 80. Depois voltou. A gente fez a Teca dar meia volta e depois andar mais 80. E depois é a Joana, que foi criada aqui. A Joana a gente não especificou nenhuma cor e nenhum tamanho de caneta, e ela foi criada com tamanho normal e a cor preto. Então, a Joana foi criada aqui, andou 50, girou de 90 graus, andou mais 50, girou de 90 graus, andou mais 50, girou de 90 graus, andou mais 50. A gente fez tudo isso 4 vezes e ela fez um quadrado. E olha só, para fazer o quadrado, a gente deu o mesmo comando, forward, left.
uma vez, depois forward, left, 2 vezes, 3, 4 vezes a mesma coisa. Não é muito prático, né? Porque se a gente quisesse, por exemplo, fazer, ao invés de um quadrado, um polígono, sei lá, de 70 lados, ficaria meio complicado a gente fazer 140, escrever 140 linhas só para fazer esse polígono. Então, para isso, para facilitar a nossa vida e a gente não precisar escrever os mesmos comandos N vezes, a gente tem o loop for, que é uma maneira iterativa de realizar um comando. Então, a gente pode realizar um comando o número de vezes que a gente quiser. Então, aqui tem um exemplo, mas deixa eu dar um exemplo aqui, então, com uma tartaruga, com a nossa tartaruga Joana, que fez o quadrado. Eu vou comentar aqui. E aí, eu vou fazer assim, for T de turtle in, vou botar 4 vezes, a gente fazer 0, 1, 2, 3. Isso é um objeto do tipo lista. O Trinket já faz a indentação para gente. Aí a gente vai dizer Joana forward de 50. Vamos mudar só para ficar um pouquinho. Vou botar 80 e Joana. A gente pode mudar o ângulo também. Ai, não tá querendo escrever. 90. Aí vamos ver o que acontece. Primeiro é a Teca. E aí a Joana, ó, fez o quadrado agora para baixo porque eu botei right. Então, o que esse comando daqui está fazendo? Ele está criando uma variável de loop que só vai existir aqui dentro desse loop, T, que vai iterar sobre essa lista. Essa lista tem os itens 0, 1, 2, 3. Então, ele vai fazer, quando T for igual a 0, execute esses 2 comandos. Chegou no final do loop? Não. Então, vamos agora quando T igual a 1, porque não chegou no final da lista. Então, quando T igual a 1, execute esses 2 comandos novamente. Chegou no final da lista? Não. Aí vai para 2, 3 e vai ficar assim, iterativamente, até chegar no último item dessa lista, que é o 3. E aqui ele vai executar esses 2 comandos e quando chegar aqui vai fazer a pergunta novamente. Chegou ao final dessa lista? E agora a resposta vai ser sim. E aí ele vai sair do loop e vai continuar a execução. Como que ele sabe quais são os comandos que estão dentro desse loop? Porque ele sabe porque o corpo do loop é definido pela indentação, tá? Então, vamos voltar aqui, e aqui a gente pode ver um outro exemplo de for, mas agora a gente vai escrever um convite para uma festa. Então, a gente tem vários amigos aqui, José, Zoe, Bruno, Angélica, Zacarias, Tandy e Paris. A gente colocou os nomes desses amigos na lista, como eu fiz lá com os números. E aí a gente vai fazer aqui, o convite vai ser uma concatenação de string. A gente vai escrever oi, e aí vamos usar a variável de loop, que a gente não usou no exemplo da tartaruga, mas aqui a gente vai usar, vai ser f.
Você está convidado para a minha festa no sábado e para cada iteração que a gente fizer no loop, a gente vai também imprimir. Então, vamos ver o que acontece. Quer dizer, vou antes dizer para vocês então, o que vai acontecer. Ele vai pegar essa variável f, que a gente chama de variável de loop, e vai fazer f igual ao primeiro item dessa lista, que é José. E aí vai executar esse comando. Vai fazer a variável convite ter o valor da string oi, f igual a José. Então, oi, José, você está convidado para minha festa no sábado, e vai imprimir convite, que é essa string. Então, vai imprimir, oi, José, você está convidado para a festa no sábado. Vai chegar aqui embaixo e vai perguntar, a lista chegou no fim? Vai perguntar, o interpretador vai verificar se a lista chegou no fim, vai ver que não, e aí vai para o próximo item da lista, que é Zoe. E aí vai atribuir esse valor de string Zoe à variável de loop f. E aí a variável convite vai ficar, oi, Zoe, você está convidado para minha festa no sábado, e assim por diante, até chegar no último nome, vai imprimir também, e quando chegar no último comando do corpo do loop, vai simplesmente sair do loop e parar essa iteração, tá? Então, vamos ver o que a gente tem como print. A gente tem justamente a variável convite, que é essa string, para cada um dos nomes. Professor, Oi. rapidão, ali no convite igual, você colocou entre aspas ali o oi, aí você botou o mais F mais. Funcionaria botar vírgula F vírgula? Não. Não quando você está montando, quando você está atribuindo o valor da string para a variável, porque a operação vírgula não é aceita para string. Funcionaria se você não tivesse definindo a variável convite, mas fazendo diretamente o print. Poderia fazer assim, ó. Porque o print já define um delimitador e ele já faz a concatenação automaticamente para você quando você Tá. separa por vírgula. Lembra que a Clemência Isso. mostrou? Aham. Aqui. A gente pode... Aí eu vou... Comentei essas duas linhas, deixei só o print. Tá vendo? É equivalente. Só que aqui Entendi, mas tem que ser dentro do print, né? tem que ser dentro do print, porque o print faz essa operação daqui para você, de concatenação. O print é uma Entendi. função que Obrigado. está definida, e aí ele já entende, né, já entende várias coisas, ele faz, na verdade, essa concatenação. Que a gente tinha Sim. feito na Não, agora lousa. ficou claro. Ficou claro. Obrigado. Nada. Eu vou deixar comentado isso aqui, né? Vou tirar. Então, ótimo. Então, vamos olhar para o fluxo de execução desse loop for. O fluxo de execução de um programa é a ordem na qual os comandos são executados. E o interpretador sabe dessa ordem porque ele sempre sabe qual é a declaração que vai ser executada a seguir. E isso a gente chama de fluxo de controle, tá? Então, a gente tem o fluxo de execução do programa e o interpretador faz o fluxo de controle. Então, vamos ver aqui. E para saber o fluxo de controle do programa, a gente pode desenhar um fluxograma. É bastante útil.
Então, vamos ver o fluxograma do loop for. Então, aqui é a entrada, entramos no loop for, a gente entrou no corpo do loop. E aí, a gente vai ter a pergunta, todos os itens da sequência, então todos os itens da lista que a gente estava usando como sequência lista, tiveram a sua vez? Se sim, a gente sai do loop. Se não, a gente vai atribuir o próximo item da sequência à variável de loop. E, em seguida, vai executar todas as instruções que estão no corpo do loop. Quando todas as instruções tiverem sido executadas, a gente volta novamente para o começo do loop e se faz de novo a pergunta. Todos os itens da sequência tiveram sua vez? E assim por diante, até que a gente chegue na condição para sair do loop, que é todos os itens da sequência tiverem tido sua vez, e aí a gente sai do loop. Então, como a gente já viu, o loop vai simplificar o nosso programa das tartarugas. Porque ao invés de escrever para fazer aquele quadrado, de escrever 8 vezes, ou seja, de escrever 4 vezes os mesmos 2 comandos, a gente pode simplesmente colocar esses 2 comandos num loop e simplificar a nossa vida. Então, a gente tinha feito lá, colocando nessa lista, que tem 4 itens, de 0 a 3, mas a gente pode também usar uma função do próprio Python que retorna uma lista de 0 até um número a menos do que a gente especificou aqui, e vai fazer o loop também da mesma forma. Tem N formas de a gente fazer esse loop. Vamos fazer com range. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, ao invés de usar a lista de 0 a 3, eu vou usar o range 4. Isso aqui já está implícito. Então, esse range é uma função que está definida no Python e que entende, quando a gente passa um valor inteiro, que ele vai fazer uma lista que vai de 0 até uma unidade a menos do que o valor especificado aqui. Então, esse range 4 vai ser valores inteiros de 0 a 3. Tá? Então, vamos ver novamente. Acabei deixando a tecla fazendo o triângulo, mas aí agora a gente tem o quadrado. Então, fez exatamente a mesma coisa. A gente pode também especificar explicitamente o 0. Vai também fazer a mesma coisa. Isso faz parte da definição dessa função range. Se eu aqui colocasse 3 ao invés de 4, vocês vão ver que ele já não vai fazer as 4 vezes como a gente queria, porque o 3 não está incluído. Mas a gente pode, por exemplo, fazer de 1 a 5. Que é também exatamente a mesma coisa, vai fazer 4 vezes. Só que ao invés de botar 1, 5 ou 0, 4, é muito mais prático colocar somente um número, tá? E aí, fez o quadrado. Então, ótimo. Então, agora a gente já sabe fazer um quadrado com a nossa tartaruga usando o loop for. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o loop, ou sobre as tartarugas, sobre qualquer coisa que a gente viu até agora? Tá, então vamos continuar. Aqui, por último, a gente pode desenhar um quadrado, sendo cada lado de uma cor. Vamos lá. Professora, Oi. desculpa, acho que meu microfone estava desligado, não estava percebendo. Naquele outro que você criou, que ele estava andando, fazendo a volta de 120 graus, o triângulo, mas estava aparecendo 60 graus, não entendi muito bem porque o 120 graus deu uma volta de 60, aqui do Teca, eu acho.
120. Então, mas aí quando ele faz o desenho nesse triângulo, o ângulo parece ser 60, né? Tá. Então, peraí. Então, vamos... Deixa eu te mostrar aqui. Vamos tirar as Senhora, partes que rapidinho. não importam. Oi! Isso roda também no notebook, né? Ou não? Só aí? Não Só nesse roda, trick? só aqui. Só Ah, roda no tá. Trinket. Eu expliquei no começo, talvez você É não porque eu tivesse perdi a parte. conectado ainda. É, Isso. Perdi um É pouquinho tarde. porque o Colab, vocês lembram que ele roda o Jupyter Notebook no servidor do Google, né? Então, tem alguns módulos, quer dizer, todos os módulos que a gente usa, que não são intrínsecos do Python, não são os módulos built-in, que a gente chama, precisam estar instalados no servidor do Google. Esse módulo Turtle, que a gente está usando aqui, não está automaticamente instalado no servidor do Google e não é uma coisa super fácil instalar on the fly, assim, interativamente, entendeu? Então é mais fácil a gente vir para um outro. Então sai do Google Colab para isso, porque o Turtle não está instalado lá. Faz os exemplos aqui e depois volta para o Google Colab. Entendi. E a gente vai fazer alguma coisa dentro desse site? Só executar esses No caso de programas. exercício. Os Ah, sim, exercícios tá. desse notebook, com certeza, tem que ser feitos aqui no Trinket. Entendi, tá. Tá ok. Então, ótimo. Eu vou comentar tudo aqui só para mostrar para o Idris. Eu vi que a Clemência já respondeu ali, que é o ângulo externo. Por quê? Porque a gente está dobrando à esquerda. Olha só, vamos fazer aqui. Então, aqui eu comentei tudo, tá? Só estamos criando a teca, trocando a cor dela. E vamos fazer a teca. Estamos criando a Joana também, mas nem precisava. Deixa eu tirar a Joana para lá. Botar ela aqui para baixo. Então, criamos a teca e agora a gente vai fazer a teca andar para frente 80 e depois dobrar à esquerda de 120. Então, vamos lá. Então, você reparou que ela... Vamos de novo. Olha só, ela inicialmente está virada para cá, ela andou 80 e reposicionou a seta em 120. Agora, se ela estava girada nessa direção, para fazer o ângulo interno de 60, ela tem que fazer 120 para cá. Tá? Assim, sim, estou vendo agora, na verdade, a cabeça da flecha que ele está se reposicionando, não tinha me tocado. Obrigado. Exatamente. Tem que prestar atenção na flecha. Por isso que eu comentei todo o resto ali, para vocês verem. Então, tá bom. Então, a gente chegou na parte dos exercícios. Esses primeiros exercícios, que a gente vai fazer alguns aqui. Então, tem dois conjuntos de exercícios. Os exercícios que têm a ver com a aula de hoje, para vocês entenderem um pouco mais do que é um objeto, o que é uma instância, o que são os métodos e os atributos. E tem os exercícios em preparação para a próxima aula. Esses primeiros exercícios, do 1 ao 4, são todos relativamente fáceis, que eu acho que vocês, com essa aula de hoje, vão conseguir fazer sem problema. Com essa aula de hoje e acessando o módulo Turtle, porque essa última aqui a gente pede para mudar a velocidade, então vocês têm que acessar a informação
Tem que ir no site do módulo Turtle e ver qual é a lista esse Turtle Graphics, ver qual é a lista dos módulos disponíveis e desses métodos, desculpa, disponíveis, ver qual é o que vocês vão usar para alterar a velocidade da tartaruga. Deixa eu já pegar aqui, botar lá. Então, eu acho que são mais ou menos simples esses. Os que eu gostaria que vocês fizessem hoje, agora, são esse daqui. Quer dizer, dessa primeira parte é esse daqui, o número 5. Então, sabendo que o ângulo interno da ponta de uma estrela de 5 pontas é 36 graus, e nesse aspecto foi ótimo você ter feito a pergunta, Idrissa, desenhe uma estrela em uma janela. Então, com o que a gente fez aqui, vou pedir para vocês irem para o Trinket, aqui, trinket.io/turtle, e desenharem uma estrela. E depois, quem terminar, pode compartilhar e mostrar com a gente. Ok? Ok. Todo mundo tem acesso ao notebook? Ou melhor, alguém não tem acesso ao notebook da aula? Então, vou Professora, rapidinho. Não é para responder essa pergunta, não. É no site do Trinket aqui. Tem algumas opções que eu não vi no início, né, da aula. Aí eu não vi onde você clicou para poder aparecer aqui a janela de comando. Tem aqui Click to Edit. Compartilha aí com a gente. Estou mandando o site aqui pelo chat. Tá vendo? Tô vendo. Clica no link que eu mandei pelo chat, que aí ele vai direto para o Turtle. Tá. A Turtle in Tá. Space. Tô vendo aqui. Tá bom. Vou fechar aqui para poder entrar. Isso. Tá no chat aqui. Tá. Foi. Tá bom. Tá. Beleza. Aí esse trinket, pessoal, a gente está dando o exemplo do Turtle hoje, né? Mas como vocês puderam ver pela tela do Pedro, tem várias funcionalidades, assim. Então, se de repente vocês quiserem usar um módulo específico que não tem no Colab, vocês podem procurar nesse trinket, é interessantezinho. Então, vamos lá. Quem terminar, mostra pra gente a solução do problema número 5, que é para desenhar uma estrela de 5 pontas. Enquanto vocês fazem, deixa eu fazer uma enquete rápida aqui também. Dos alunos que estão assistindo a aula aqui hoje, quem é da graduação, levanta a mão, por favor. Tá, então temos 4 da graduação, podem abaixar. E agora quem é da pós, levanta, só para eu... Só tem um aluno da Professor, eu sou pós? também. Pode ser. Não, minha mãozinha que não existe no meu Zoom.
Aqui, achei, achei, Eu achei. tava achei. procurando aqui, eu tava preparando também. Eu também não tô achando. Fica embaixo É à Reactions. direita. Reaction, exatamente. A carinha feliz, Tá, então 4 e 4, tá bom, tá bem balanceado. Quer que eu coloque de novo o link do Trinket? Pronto, o pessoal que levantou a mão já pode abaixar, tá? Quando a gente for fazer os projetos, já que está mais ou menos balanceado, a gente pode pensar em juntar, em balancear também nos grupos, misturar os alunos de graduação com os de pós, que aí vocês vão aprender mais, com certeza. Se surgirem dúvidas, podem perguntar, tá bom? Professora, rapidinho. Oi, diga. Aqui na parte do Colab aqui, sobre a aula de hoje, tem aqui a parte para colocar, para criar uma tartaruga. Aí tá aqui Colab Turtle. No Trinket tem que fazer essa parte também? Não. Não, será que eu subi o Colab Turtle? Não, você está olhando aonde? Manda aqui o link No, do notebook que você está olhando, por favor. no, é o da aula. Aula 5. Ah, porque você está olhando no diretório errado. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. O nosso diretório, esse é o diretório do semestre passado. O nosso diretório é aulas, Ah, tá. underline. No semestre passado a gente fez com esse Colab Turtle, mas dá muito problema, não é tão legal. Acho que o Trinket é melhor. O diretório Entendi. é aulas, underline, 2021/1. Tá aqui, vou mandar no chat.
Mandei no chat. Ah, sim, tá, beleza, tá ok. Vou mudar aqui. Tá. Alguém já conseguiu desenhar a estrelinha? Estão tentando, pelo menos, desenhar? Eu acho que a minha fica meio esquisita. Ah, é? Mostra aí. Calma aí. Share screen. Screen 2. Volta aqui. Cada um. Opa. Estão vendo? Não, calma aí. Stop screen, acho que foi errado aqui. Share screen. Screen 2. É. Tô Estão vendo? vendo uma estrelinha. Dá pra ver. Uma estrelinha? Tá bonitinha? Uhum. Eu não sei se ficou meio Tá esquisito. linda! É, Tá é porque eu linda, imaginava, mas... Ah, imaginava que ficava reto, esse aqui pra ser. Eu acho que o ângulo aqui. Eu acho que não deve ser assim, mas eu acho que tá legal, não sei. é uma estrela linda, só que não é a que a gente pediu. É, eu acho que Mas não tá foi, né? Porque valendo também. é 5 pontas, 36 graus. Ah, tá, é assim, que é assim. Ah, tá, não vi o desenho. Ah, É, que desenho aqui. Ah, tá. Eu não vi o desenho, desculpa. mas tá quase lá. É mais simples ainda do que você fez. Professora, Oi. eu tô olhando o código e não entendi muito bem por que no final de tudo tem aquela linha escrito jn.mainLoop. Por que ela existe? Ah, isso é uma função, é um método que está associado à janela, por isso que tem a notação de ponto em relação a JN, que só é para você só sair da execução quando você fecha a janela. A gente não precisava, nem precisava botar. Se você não colocar no trinket, não faz diferença. Porque senão, o que acontece, se você tiver com Python instalado, estiver rodando tudo localmente no seu computador, se você não colocar aquele método, a janela fecha logo depois que terminar de executar. E aí você acaba não vendo o seu desenho. Ah, é para ficar mostrando o desenho na tela pelo terminal É para a infinitamente. janela continuar aberta. E ela só fecha quando você clica no xizinho para ela fechar. Mas a gente não tem isso aqui, então pode ignorar. Nem precisa
chamar esse método. Ó, a Clemência está falando aqui no chat que faz diferença só quando a gente roda no terminal. Depende do sistema operacional. Entendi, obrigado, professor. Nada. Você pode tirar do Trinket, tira o comando que não vai, você vai ver que não vai fazer diferença. Tem como eu deslocar esse ponto inicial para mais para a esquerda do ticker? Eu não sei qual é o teu modo para ir. Deve ter alguma função para isso, só que eu não sei qual. Porque o Tem botão sim. inicial meu não ficasse no meio, ficasse mais para a esquerda. Uhum. Você pode mudar, acho que é position. Position, ok, vou ver aqui. Olha no... Deixa eu botar aqui no chat a descrição do módulo. Okay. E aí lá tem uma função chamada position. Ah, não, peraí. Essa position é para... Tem que ser set pos ou go to. A position é só para retornar a posição na qual ela está. Professora, tá dando um problema aqui. Diga. Bom, eu acho que eu terminei aqui, mas está faltando uma coisa ainda. Quando eu faço o loop, ela não reconhece o loop, não está reconhecendo o loop. Me mostra aí. Deixa eu mostrar. Tá. Aqui, ó. Tinha que definir isso aqui, botar em algum lugar, botar um i, para definir o i. Algum... Ó, presta atenção lá como que a gente fez o range. Esse range é uma função. Ah, tá. Da forma como você está chamando aí, com colchete, não é uma função. Você está É verdade, pensando... verdade. Errei. Isso, agora roda. Ih, fiz errado. Ih, calma, Então, fiz errado mesmo, fiz errado. é o Tá, ângulo. peraí. Presta É o atenção no ângulo, eu ângulo. errei. Deixa eu fazer aqui de novo, aí eu vou. Tá Aí eu bom. chamo aí, calma aí. Tá.
E aí, pessoal, conseguiram? Quais as dificuldades? Quem não conseguiu, o que está pegando? Eu não consegui, não estou achando as distâncias nem os ângulos corretos. Tentei com o loop, eu tentei também alterar o teca também. Acho que tem um negócio a distância que ele anda e o ângulo também. Mas você quer mostrar o que você tem até agora? Chega a desenhar alguma coisa? Idrissa, se você está falando, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Eu tinha pego aquele teca e tentei alterar, vi que estava, que tinha que ficar alterando. Tentei agora com o loop lá se eu aumentei a distância aqui, e dera ele passar daqui, né, para voltar. Tá. Então, aí você está fazendo 3 vezes, né? 3 vezes você está andando. Acho que é 6. A gente estava fazendo 4. 6. Só para tentar ver se o... Tá. Então, a partir desse ponto, ele tem que mudar de ângulo, né? Exatamente. Aí Aí, 120 graus, a gente viu que isso resulta num ângulo interno de quanto? 60. De 60. Então, para ter um ângulo interno de 36, você tem que ter qual ângulo externo? 114. Ah, É 180 menos 36, né? Não sei. Coloca a operação 100, 180 menos 36. Bem Pode simples fazer conta. botar. Exatamente. 144. Mas você pode colocar. Lembra que a função, quando a gente faz composição, ela pega como argumento também qualquer expressão? Então Ah, pode deixar 180 menos 36. No meu, eu fui preguiçosa e deixei 180 menos 36. Não queria fazer a conta. hum, Olha que lindo! Agora, mas você saiu. reparou que tá fazendo uma vez a mais, né? Pois é. Sim, é 5. Foi. Eba! Mas parece que ele Maravilha! está inclinado, não está reto que nem aquele do exercício, né? Como que eu faço para, tipo, Isso. colocar ele de Aí, pé? aí você tem que pensar como mudar a angulação inicial para fazer ficar de pé. É mudar a angulação Ou inicial. Quer gira dizer, para o onde... outro lado. Em Pode vez de girar girar para o para a outro esquerda, lado gira para a também. direita. É. Tenta isso primeiro. Ih, Ficou. escrevi errado. É. Oh, que lindo! É. Tá bom. E o fácil, fácil. É. Obrigado. Posso descompartilhar? Sim. Obrigada, Idrissa. Eu que agradeço. Mais alguém conseguiu fazer ou não conseguiu fazer e quer mostrar? Porque tem várias formas de fazer, né? Todo mundo fez? Tô acabando aqui já, professor. Tá bom. E os outros alunos? Teve alguém que não fez ou que ainda está fazendo? Alô?
Professora, eu tenho uma dúvida aqui. O que eu fiz agora no Thinker, para colocar o outro código, eu tenho que abrir outra janela ou eu tenho que salvar? Como que eu faço nesse caso? No Trinket você pode salvar no script. Eu Ah, tá. acho, eu não sei se você tem como se logar. Em princípio, você pode criar uma conta, fazer um login e aí fica salvo na sua conta lá no Trinket. Tá, vou Se tentar isso aí. não, você pode baixar também, ou então copiar, colar, como a Clemência está sugerindo no chat. Professora, é só uma coisa, eu consegui aqui, só que faltou uma coisa, só a angulação inicial. A angulação inicial ela não vai ser repetida. Então, eu queria fazer essa angulação inicial para ajeitar ela, porque ela ficou com a ponta para baixo. Aí Tá. só seria uma angulação de 36 graus inicial e para seguir o resto. Como é que faz essa parte? Aí você pode fazer fora do loop. Como? Fora do loop. Fora do loop, né? Ah, tá. Só isso mesmo. Ah, verdade. Ou então, como a Clemência sugeriu, ao invés de girar para a esquerda, Então foi aqui. você pode também girar para a direita, e aí não precisa dessa angulação inicial. Mas mostra pra gente com a angulação inicial, então. Tá, peraí. Com a angulação que eu fiz antes? Com a sua solução agora que você fez. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Isso. Eu tentei botar uma cor ali, mas só que eu acho que tem que botar alguma coisa antes, né? Aqui, ó. Olha, eu não sei nem como que ele tá aceitando isso. Você botou um igual ou menos? Botei Esse um igual. color, então, não, mas tira o igual, deixa só o parênteses red. Não, star.color, abre parênteses, Ah, red, tá. isso. Ah, tá. Ah, sim. Tá bom. Beleza, foi. Maravilha. Mais alguém quer mostrar a solução ou não conseguiu fazer? JN Video Color. Então tá bom. Então vamos seguir. Mas é importante, pessoal, que todo mundo faça e tente. E se não conseguir, é válido também mostrar, tá? Porque com certeza as dúvidas são sempre muito, muito válidas para todo mundo. Deixa eu ver aqui o próximo exercício, só para mostrar. Tá todo mundo com o notebook da aula, né? A gente tem 15 minutinhos, podemos tentar fazer mais um. Então, tá todo mundo vendo aqui exercícios em preparação para os próximos capítulos? E agora, Rafael, tá... Ih, peraí que tem alguém. Aí alguém dá um mute, por favor? Ele já deu mute. Foi, já deu. Então, na próxima aula, vocês vão ver sobre
o que é encapsulamento, generalização, refatorização, que são conceitos extremamente úteis em programação. Então, como é uma coisa que a gente não quer que vocês percam, porque passou muito rápido, a gente passa esses exercícios para vocês se prepararem para a aula, já tentarem resolver esses exercícios antes da aula, porque aí vocês já vão estar pensando em como fazer, em como propor uma solução para esses exercícios. E aí a aula vai ficar bem mais proveitosa. Então, é importantíssimo que vocês, pelo menos, leiam e tentem pensar. Assim, o melhor é que vocês façam esses exercícios. Mas, se não der tempo de fazer, leiam e tentem pensar na solução, tá? A gente acho que vai dar para fazer o primeiro aqui. Então, o primeiro exercício é: escrevam uma função chamada square, ou quadrado, que vai tomar um parâmetro t, que é um objeto do tipo turtle. A função que vocês vão fazer, que é o square, vai usar o turtle para desenhar um quadrado, que o nome já está falando, né? E aí, uma vez que vocês tiverem criado essa função square, vocês vão chamar essa função e vão passar para a chamada de função a tartaruga Joana que vocês vão ter criado. Tá? Ela vai ser passada através do argumento da função. E aí vão rodar o programa. Vamos tentar fazer? Tá bom, tá bom. Então, ótimo. Eu vou parar de compartilhar. E aí, quem conseguir fazer essa função, avisa para a gente dar uma olhada. Ou quem não conseguir, tiver qualquer dúvida também, avisa para a gente dar uma olhada e discutir, tá bom? Enquanto vocês fazem, eu vou fazer também. E qualquer dúvida é só chamar. Professora, só por uma questão de organização, esses exercícios eu coloco dentro do notebook do Colab da aula 5 ou da aula 6? Esses em preparação para a aula Isso. 6, É que eu vou pode começar a ser resolver eles, não sei se eu coloco agora junto desse pacote todo ou se eu coloco como se fosse da próxima aula. Pode colocar para a aula 5, na aula 5. Ok. Professor, o que a gente acabou de fazer, tem que salvar algum lugar para mandar para vocês ou só foi um teste mesmo? Não, foi um exercício, foi o exercício número 5 dessa aula. Salvem e coloquem lá no GitHub. Ok, ok. Você pode salvar como exercício 5.py ou estrela.py. Você escolhe um nome sugestivo. Tá bom, tá ok.
Professora, posso mostrar aqui o que eu fiz? Sim. Somente. Estão vendo? Aí eu botei aqui o Sim. import turtle de Joana, eu fiz a função def square. Aí eu fiz aqui só porque eu gostei de fazer isso aqui. Eu gosto de mover o pincel para um outro ponto da tela que eu achei que fica melhor até para desenhar maior desenhos. E aí eu chamo a função square, passo o argumento o turtle que eu criei que tá com Joana e mantenho no main loop aqui. Quando eu rodo, ele faz o quadradinho aqui. Era isso que você queria? Exatamente. Tá bom. Ótimo. Você já pode passar para o próximo exercício. Tá bom. Alguém mais já fez a função square? Alguma dúvida em relação ao que o Paulo Sérgio mostrou? Então tá bom. Se mais alguém fizer a função square e quiser mostrar, estamos aqui. Professora, desculpa, eu acho que eu perdi alguma parte que é possível eu tenho que declarar o tamanho da minha imagem? Ou é possível que ele desenhe fora da imagem do Turtle? É possível que saia da tela, sim. A tela não é infinita, né? Ele tem um espaço fixo. Não, a sua tartaruga pode sair da tela. O que você chama de sair da tela? É que Porque faça um eu, traço eu e aí tava fazendo você exercício de desenhar pergunta. isso. Eu perdi de vista o ponteiro. Ele foi Mostra embora. aí, mostra aí. É que você deve ter feito um tamanho muito grande de andar Deixa para eu frente. compartilhar aqui a tela. Eu tô fazendo o exercício 6 aqui, que seria do ponteiro desenhar quatro estrelas. Eu estou usando o pen up e o pen down, como você pede. Tá. Só que ele acabou saindo. Aqui, deixa eu mostrar ele funcionando. Aqui, viu? Ó, aí ele vai de novo. Ó. Ah, não, aqui ele errou, mas a ideia é que quando ele atravessa aqui, ele some, ó, viu? Ele some. Ah, tô vendo. Deve ser alguma coisa do. Tem um limite aí que eu não consigo ver. No trinket? Eu também não estou conseguindo enxergar se eu acabei colocando um limite aqui, eu não Será sei que você dizer. botou um pen up aí em algum lugar? Joana. Não, depois. Eu Ele tem tirei ele e também tem depois. o down. Eu botei o down logo Pen up, depois para pen ele down. ter uma segunda estrela. Deixa eu ver o que você está fazendo. Range 4, for E range 5. Aí você desenha a primeira estrela, faz o up, Isso aqui. e aí Eu vai movo para 100 pro frente lado. 100 e E faz o aí pen eu coloco down. para.
E aí a segunda estrela, tá, em princípio. Bota um contador aí pra gente ver. Sai desse último loop. Bota print I. Mas ele aqui... Ah, tá. Eu não tô vendo o output. Aqui é 4. Uma dúvida, tem diferença eu declarar I aqui e o I aqui? É porque eu tô usando I em Tem. loops separados. Tem, troca o nested pra J. Ah, eu tenho que trocar. Ah, entendi. Pode ter sido isso. Então aqui eu vou botar J também, que ele é separado do Não vi outro. que você estava usando a mesma variável. Ah, eu pensei que quando eu declarava assim não tinha problema. Deixa eu só manter o print aqui. Ver se ele vai... Não, ele continua com algum buraco aqui. Aquele limite eu acho que é o limite do trinket, não? Ah, então tem um limite aqui, tem uma caixinha que eu não posso passar. Eu vou ver aqui se é isso. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Ele tá fazendo aqui do lado. Ele continua fazendo, só que tá por algum motivo não aparecendo. Tenta diminuir o lado dessa estrela para tá indo de 100, bota 20. Botar assim. Eita. Esqueci que eu botei. Não, mas tem algum Pera problema aí. de lógica. Ele acaba desenhando 4 vezes esse daqui, esse último. Deve estar Porque errado você aqui. não precisa desse segundo loop. Por que você botou esse segundo loop aí embaixo? Não sei. Eu tava fazendo aqui na hora porque eu pensei que precisava, mas realmente ele já tem um loop aqui, então ele vai voltar pro primeiro. Vai ficar refazendo o primeiro. Deixa eu ver, ele faz o primeiro, aí ele se move sempre pro lado, vai e faz de novo. Tá. Deixa eu só botar aqui. 20. Ah, agora tá certinho, ele tá fazendo os 4. Uhum. Quer dizer, vai fazer uns 5, né? Não, parou aqui. Não, Fez só os 4, só que tem realmente algum limite aqui. Não, mas você estava também com Se eu- problema de lógica ali no seu programa, Não, né? sim, eu tava com problema de lógica. Mas ele acaba indo embora aqui. Faz o segundo. Aí ele some aqui, some. Sim. Ele ainda tá aqui, ó, de vez em quando ele aparece, mas talvez É tenha que você realmente uma pode- limitação aqui. Até Acho que 200 tem. de forwards ele desenha. Depois disso ele continua, mas você não consegue mover a janela do trinket. É a janela do HTML ali. Pera, como assim? Dá pra mexer? Ah, não dá pra mexer a tela aqui? Não, Então, você tô passa a procurando pra não ver se dá pra ver mexer. mais. Não, tudo Mas bem. tudo bem, Eu porque só você queria ver se tinha um também... limite, Sim, tem. Tá ótimo, com 20 aqui já funciona. Eu só vou ajeitar pra ele fazer, tipo, separadinho aqui os 5, tipo, uma estrela dentro da estrela. Mas beleza. Tá, mas é importante fazer a preparação para a próxima aula, tá? Não deixa de Sim, com fazer. certeza. Com certeza. Tá. É que eu tava terminando o exercício 3. Eu já fiz os outros, aí eu vou começar a preparação. Então, ótimo. Então, tá bom, ó, são 4 horas da tarde, é o fim da nossa aula de hoje, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Professora, posso mostrar o meu agora, do Sim. 1? Sim, claro.
Só, acho que tem um rio aí, porque ele está rodando mais uma vez. Não sei se é porque eu coloquei 5. Então vamos lá, explica linha por linha antes de rodar. Então, aqui eu importei o Turtle, né? Uhum. Criei o Joana aqui, criei a função. E aqui com o parâmetro T, né? Aí construiu o quadrado, né? Tá, aí deixa eu te falar antes de você rodar. Só que aqui, aí é isso que eu ia perguntar aqui, usei ainda o Joana para construir, né? Ou tinha que usar o T aqui? Você tem que usar o T e do jeito que tá, esse seu loop for tá fora do bloco da função, tá vendo? Porque ele não tá indentado. Pronto. Agora tá. E Aí tem que colocar T aqui, né? Esse era a minha... É o T, e esse T, na verdade, você vai definir fora da função. Pode tirar o eu tenho que definir o JN. T e o Joana também. Não, desculpa, na verdade você nem vai definir o T. O T é um objeto de tartaruga. Pode apagar essa Sim. linha T igual a turtle.turtle. Pode apagar. Esse objeto já vai estar definido como um objeto do tipo tartaruga quando você chamar a função. E aí, dentro da função, você só manipula ele, já assumindo que é uma tartaruga. Mas aí, então, eu tenho que definir ele fora, né? Como turtle, né? Já tá, o Joana. É o Joana. Você não precisa o T é uma variável, é um parâmetro, é o parâmetro da função. Ele existe somente dentro da função. O Sim, que sim, vai ser, você vai definir fora e pode ser qualquer coisa. nome de variável. Qualquer nome de variável. Agora, Pode ser esse uma tartaruga. JN da tela, eu mantenho ele vai servir para quê aqui? Ou coloco ele dentro da função? Não, fica fora também. Para efeitos de trinket, você nem precisa definir, eu acho, nem o JN, você não precisa definir o JN e nem o JN.mainLoop. Mas se você for rodar como script, e também se tiver, é fora da definição da função, o JN.mainLoop. O JN.mainLoop também é fora da definição? Pode botar por último, depois, inclusive, da chamada de Joana. É obrigatório usar esse JN mainLoop? Como? Pode repetir. É obrigatório usar esse JN mainLoop? Porque eu acabei rodando ele sem ele e foi. Não precisa. Na verdade, Drissa, comenta aí as duas linhas, tanto o JN turtle.screen e o JN.mainLoop. Aí o comentário você tem que botar antes. É a primeira coisa da linha. Eu colocar o comentário depois, né? É porque a gente precisa abrir a tela e depois manter ela aberta, que é o que esses dois comandos fazem, quando a gente está rodando como script. Mas aqui, tanto o Colab quanto o Trinket já tem toda a parte gráfica já incluída. Então, a gente não precisa desses comandos. Mas se vocês tiverem o Python instalado no computador de vocês e forem rodar através do terminal, aí precisa desses dois comandos. Tá bom. Eu vou guardar para botar depois. Uhum. Então, ótimo. Mais alguém quer mostrar a solução? Então, tá bom. Pessoal, não deixem de fazer os exercícios em preparação para a próxima aula, tá bom? Professora, uma dúvida em relação a esse tipo de preparação para a próxima aula. Eu dei uma lida para ver se eu entendia todo, né? Eu entendi da 1 a 1, 2, 3. A 5 deu para entender uma coisa, mas a 4 que eu entendi muito bem o que a senhora quer.
Tá, Eu vamos lá. acho que é uma Tá. função chamada 4. Escreva uma função chamada. Deixa eu compartilhar. Ai, agora tem que achar. Aqui. Escreva uma função chamada círculo, ou circle, que toma como argumento um objeto do tipo tartaruga e um raio R. É o raio R do círculo. Sim. E aí vai desenhar um círculo, vai desenhar uma aproximação de círculo que vai ser feita com a função polígono que vocês vão fazer no exercício 3. O que acontece? Se vocês definirem um polígono de muitos lados e um lado muito pequeno, esse polígono vai se aproximar para um círculo, né? Sim. Então, vocês têm que pensar na geometria da coisa e como que vocês vão fazer para definir agora, então, uma função chamada círculo, que vai desenhar um círculo com uma tartaruga a partir de um polígono. Aí vocês têm que ver qual é a relação, como dica, acho que estou dando dica aqui. Tem que ver qual é a relação do comprimento do polígono com a circunferência e o número de lados. Vai que botou comprimento, tá? Length via comprimento, tá. Isso. Aí você botou é o length. Tá. Na verdade, onde tem comprimento vezes n, é o length vezes n. É igual a Eu não percebi, circunferência. eu pulei isso. Tá. É igual, português e inglês, tá bom, certo. Ficou claro? Ficou sim, professor, obrigado. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, professor, obrigado. Então, ótimo. Acho que a gente pode encerrar a aula por aqui. E quinta-feira estamos aí. Teremos aula com a professora então. Clemência. Isso Até mesmo. quinta. Até quinta. Até quinta. Tchau. Até, pessoal. Até quinta-feira. Tchau.